Muito bem, começando o nosso primeiro podcast aqui. Para mim é uma honra, a gente está começando o projeto. São meus amigos, é uma coisa embrionária, mas que eu tenho certeza que vai gerar um fruto muito bacana. Eu tô aqui com o Bernardo Egas, meu amigo, e tô aqui com o Felipe Simão. Não vou ficar burocrático falando tudo, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. É o Rio EcoCast começando. E aí, Egas, tudo bem? Pô, feliz demais, Dedé, obrigado. Simão também. A gente está aqui iniciando, né, esse novo movimento. Exato. Que, na verdade, tem várias, né, implicações, não é só esse podcast, mas o podcast é muito importante para a gente dar espaço para as pessoas que trabalham nessa causa ambiental na cidade, né, que contribuem com esse movimento. Então, dar voz para essas pessoas e integrar, né, as pessoas que acompanham isso com as pessoas que realmente estão fazendo alguma coisa, né? O Simão é um exemplo disso. É um cara que aí há vários anos, né, tem essa causa da cultura oceânica, Sim. da limpeza das praias. Agora tá vindo pro digital, né? Estamos trazendo ele pro digital pesado agora. Agora ele vai ter horas e horas para falar em podcast. Estou mais para aprendiz do que para exemplo. Para mim também esse mundo digital ainda é um pouco novo, né? Mas estou animado aí contigo. A graça do podcast é você que tá aí no YouTube, você que tá vendo também no Instagram de cada um que a gente vai postar, é conhecer um pouco mais das personalidades que vão estar aqui. Porque todo mundo é personalidade. A gente acha que personalidade é são só os famosos, mas não. Todo mundo tem a sua história. E como a gente vai dar uma ênfase nessa questão de meio ambiente, sustentabilidade, a gente tem o Egas, que foi secretário do meio ambiente, não é isso, Egas? Exato, assim, exato. A gente vai contar um pouco da história do Egas e tem o Simão. Então fala um pouco, resumidamente, só o que o meio ambiente significa para vocês, a história de vocês no meio ambiente bem resumido, pra galera saber. E a partir daí a gente tocar o barco, bater esse assunto e depois trazer os nossos convidados, que todos nós aqui, a gente tem um network muito bom. Então vai vir muita gente legal aqui, vocês podem ter certeza. É interessante, Dedé, que eu e Simão, né, nós temos origens diferentes, né, nesse tema. Eu sou servidor concursado da Prefeitura do Rio de Janeiro, Sim. tive uma carreira, né, tenho uma carreira que eu venho desenvolvendo nessa área da gestão pública. Tive a sorte, né, de suceder o Marcelo Queiroz. Sim. Vocês são meio nerdzinhos os dois, né? Queiroz e Egas, eles são meio, né? Eles são meio gêniozinho, né? Eu já chamo eles de hackers do sistema. Eles são meio hackers do sistema ali. Então, cara, o Marcelo teve um papel muito importante, porque ele recriou a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura, né, que estava extinta durante um período. Ah, eu não sabia. Ele recriou, dando esse protagonismo de novo, né, para essa pauta na Prefeitura. Eu tive a sorte de suceder ele, né, e continuar alguns grandes projetos dele. Então, eu tive muito contato com essa pauta numa cadeira muito importante, né, que é a de secretário de Meio Ambiente da capital brasileira, a capital ambiental do mundo, né, cidade maravilhosa. Sim. Então, isso mexeu muito comigo. Eu aprendi muito, conheci pessoas fantásticas, né, como o Simão. Você conheceu ele lá, você conheceu o Simão trabalhando com isso. Exatamente. E aí, foram diversas realizações, né? É uma prefeitura que tem uma capacidade muito grande de entrega, tem muitos parques, uma beleza natural incrível, uma biodiversidade fantástica. É uma escola, né, cara? Exato. Uma escola para aprender. E os grandes ativistas, né, do movimento também, muitos deles são do Rio de Janeiro, né? Então você fica muito conectado com a causa. Sim, a gente vai trazer esses ativistas aqui, né? Exato, vamos dar espaço para eles. Sim. E o Simão vem de outra origem, né? Ele vem muito assim da raiz do movimento, dessa coisa da causa, do propósito, né? Desse clique que deu e que ele se tornou um instrumento, né, para defender a natureza, né, de uma forma muito orgânica. Então, essa junção, né, isso que é o curioso, né? Por isso que eu acho que vai dar uma canja boa o podcast. Eu faço aqui a mediação, mas a gente tem aqui a parte técnica e a parte operacional. Eu acho que é um encontro único, porque a gente sempre fala, a gente tem a linha de frente, que é o Simão, que reclama, eu tento fazer, mas nada acontece. E tem o Egas que conhece, porque a gente não entende, né, Simão? Às vezes a gente quer fazer, olha, eu quero fazer aqui, proteger as tartarugas, eu quero fazer uma coleta aqui bacana, igual a gente fez lá na praia, que a gente vai falar, eu quero fazer esse projeto. E você acha que às vezes é uma coisa básica, e o Egas te dá uma visão de que não é tão simples, dá pra acontecer, mas tem todo um aparato por trás, né? É isso, a visão do ambiental, na verdade a nossa existência ela é muito sistêmica, né? Então a gente tem toda essa complexidade, como o Egas falou aí, ouvindo essa base. Eu chamo Roots, né? É o Roots Root, que é a nossa base aí, que é a raiz mesmo do sentimento de acordar e acreditar que a gente pode criar um mundo melhor, que a gente pode mudar o nosso mundo. Em especial, para mim, é cuidar da natureza, que eu tenho essa relação por causa do surf, do contato com o mar.
Então a gente partiu desse desejo, então desse desejo genuíno, né, que nasce, pô, eu quero fazer alguma coisa, e a partir disso a gente sai executando, né, a gente chama da organização da sociedade civil, e aí tu começa a movimentar amigos, pessoas, e vai entendendo que tu precisa se formalizar, construir um conjunto coletivo ali para poder de fato propor mudanças, e aí a partir desse desejo de trazer um benefício para o próximo, para a natureza, para o coletivo, tu vai entendendo como é que isso pode funcionar. E quando eu me conectei com o Egas, foi bem interessante, porque eu vi nele esse outro lado. Porque a gente está muito no braçal, muito no acordar e querer, né, mudar o mundo, fazer as coisas e tal. E o Egas... É o ABS, é o freio ABS, né? Não, e também vai botando a coisa numa estrutura ali mais, que eu falo, né? Trazendo o sistema junto, né? A construção sistemática. Profissionaliza também ali, exato, né? Exato, né? É óbvio que a gente também tem uma base, né, de conhecimento empírico, né? Um pouco também de conhecimento técnico. E a experiência vai dando para nós também ferramentas para entender o que né, o outro lado está apresentando para nós. Então... Sim, e o bacana é que quando eu conheci o Egas, que a gente foi se aproximando cada vez mais, e o Queiroz junto, vendo essa pauta ambiental, o Queiroz defende muito animal, que acho que tudo se conecta, né? Os animais fazem parte do meio ambiente, que fazem... Eu tô de leigo aqui falando, mas eu vi um gap no mercado, falando do nosso projeto aqui, que você vai esmiuçar pra gente o Rio Eco, vai falar tudo direitinho, mas é um gap que não tem. A gente vê podcast de tudo hoje. Tem podcast de tudo, médico... aqui nesse estúdio a gente tem o Jorge Perligeiro, que faz o de samba, mas a gente não vê de meio ambiente, voltado para essa galera que cuida do meio ambiente, voltado para uma também que a gente vê esse lance de alimentação, uma alimentação mais orgânica, que preserva a natureza também, que o Egas vai poder esmiuçar pra gente, você também, você vai ter o conhecimento também da coisa acontecendo, e vai abrir uma porta muito grande pra gente trazer muita gente aqui. E aprender, né? Porque o podcast a gente acha que sabe, mas o podcast vem pra isso, pra nós aprendermos com os nossos convidados. Acho que vai vir muita gente legal aqui, né? Que a gente possa chamar. A gente está abrindo uma porta nova no mercado, né? Não, estamos aqui como aprendiz, Dedé. Eu acho que essa é a primeira base. Claro que a gente tem um pouquinho de experiência, vamos dizer assim, com tudo que a gente passou para também colaborar com todo mundo que está ouvindo, nos assistindo, mas o principal a gente está aprendendo aqui com a galera que vai estar aí, que a gente vai trazer como convidado, sem dúvida. Né? É o projeto piloto. E fala um pouco do Rio Eco. Como é que é isso, Egas? Vamos falar vocês dois aí, pode explicar um pouco da história, que é isso que dá o nome ao nosso podcast, né? O Rio de Janeiro, né, foi o epicentro, né, do movimento ambiental, né, no mundo, é reconhecido até hoje por um grande evento que teve em 1992, né? Que foi a ECO, né? A ECO 92. Sim. 20 anos antes, teve em Estocolmo uma reunião parecida. Sim. Demorou 20 anos para ter outra reunião desse tipo, que foi a ECO 92, né? Sim. E a gente comemora nesse ano 30 anos desse grande evento. Eu tive a oportunidade de estar presente na COP em Madrid, que é o maior evento hoje, né, que acontece anualmente, né? Eu representei a cidade do Rio na COP em Madrid e eu pude ver a importância que o Rio tem no cenário internacional, muito por causa desse evento. Todo mundo comenta até hoje. Então, naquele momento se chamava ECO 92 no Rio de Janeiro. Sim. E a gente realmente queria valorizar muito esse conceito do eco. Hoje em dia, né, tá muito na moda o ESG. As empresas falando de ESG, né? Que é ESG? Environmental, Social e Governance. Sim, sim. É o que as empresas agora tentam seguir, né, como se fosse uma cartilha para tentar se adequar e dizer que estão, né, ecologicamente equilibradas e fazendo, né, o papel responsável delas. Sim. E eu converso muito isso com o Simão, né? Que eu acho que o eco é o conceito raiz, né? Sim. E o ESG é aquele conceito Nutella, um pouco Nutella que está vindo, que é importante, né? Sim. Mas que a gente tem que resgatar também toda essa história, né, que o Rio tinha, né, na questão do meio ambiente, de forma internacional. E aí, né, junto com o Simão e um grupo, né, de ativistas, de pessoas que são envolvidas no tema, nós chegamos num nome mais simples possível, que é o Rio Eco. Sim. Então é valorizar a nossa cidade, valorizar esse movimento, né, e trazer as pessoas que são envolvidas com isso, principalmente na cidade do Rio, né, mas em outros locais também, para engajar junto, né, e gerar uma dinâmica maior com todo mundo atuando junto no mesmo sentido. É isso, né, Simão? Juntar a galera, né, cara? Juntar a galera engajada nisso, todo mundo é bem-vindo, né? Exato. A gente partir desse olhar do Rio de Janeiro para o mundo, né? Eu considero aqui uma parcela dos 7 milhões de cariocas que existem, né? Eu tenho até um amigo meu que
que trouxe uma mensagem, né? Carioca é quem nasce no Rio e quem no Rio renasce. Então eu me sinto, eu renasci no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro me convidou. Então eu represento essa parcela aqui dos 7 milhões que não nasceram aqui, mas se consideram carioca. Pô, acho que é mais carioca do que a gente, cara. Pelo que eu já vivi aí nesses 5 anos que estou no Rio de Janeiro, aí eu me considero muito parte da cidade. Eu acredito que essa mensagem, como o Bernardo falou, o Rio de Janeiro, ele tem essa força, né? Nós que viemos do movimento mais linkado com a praia, pô, não existe lugar, a nossa organização ela trabalha fora do Brasil, Estados Unidos, Portugal, outros países, não existe, né? Não existe lugar no mundo que tenha referência maior de praia do que o Rio de Janeiro. Então, e eu acho que mais do que só a cidade Rio, acho que a gente tem uma força aqui muito grande dentro do conceito do Rio Eco, que é esse entendimento, como o Bernardo falou, esse entendimento raiz mesmo, roots do que é eco, né? Inclusive, pô, eu estou numa onda agora de pesquisar a etimologia de palavra, entendeu? Entender como é que surge isso. Então, e eu fui pesquisar muito sobre o eco, né? Etimologia, que é uma etimologia, cara, absurda, assim, tem muitas vertentes, entendeu? Tu tens a vertente da eco, que vem a ecologia, que vem lá do grego, que trata o conceito de casa. Então, imagina se a gente for por essa vertente, né? Rio Eco é como se fosse... Como é que é a casa, né? De nós que vivemos aqui, a nossa casa. Claro. Rio de Janeiro como casa, a praia né? É a nossa casa, faz parte da gente. Como é que a gente está cuidando dessa casa? Como é que a gente está olhando para essa casa? Então, eu acredito muito, né, nesse conceito Rio Eco, o Bernardo trazendo, né? Desde a origem, eu acho que tu também, né, Dedé, que é um cara que tem essa possibilidade de... Pô, já tem uma visibilidade, consegue atrair pessoas, tem um discurso legal, irmão. Como é que a gente reunindo isso? Mais os nossos convidados... Isso, é o grande jogada. E o Rio é isso, é o que você falou. O Rio é total isso, né? Praia o tempo todo, né, Gas? Aqui, assim, é o que você falou. Rio Eco, nem lembrava da Eco. Porque, curiosamente, a gente lembra da Eco, quando fala de Eco, lembra, não, vieram o exército, ficou segura a rua. Tem gente que lembra disso da Eco, né? Que, pô, a Eco aqui foi uma segurança do caramba. Todo mundo sempre fala isso. E por trás tem todo um debate do que está acontecendo, né, cara? Porque a população cresce, a gente vê, pô, a praia suja, vê as coisas, vê que tem um potencial gigante para melhorar ainda, né, cara? Tem muita coisa, né? Muita coisa. Eu acredito que o Rio Eco, em especial o Rio EcoCast, eu acredito que a gente vai conseguir trazer esse olhar para essa nossa casa e a partir desse olhar, que é o Rio de Janeiro, a gente... né, poder levar isso para o mundo, que eu acho que é essa referência que a gente tem aqui, como o Bernardo citou, tanto da Eco 92, depois a Rio Mais 20, né, e agora nós temos a Rio Mais 30, a sequência de toda essa construção. E, cara, nós que viemos desse movimento de base, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, cara, histórias assim de gente que luta pelo meio ambiente, por essa casa, Rio de Janeiro, há muito tempo. E para mim, referência, assim, cara. Eu tenho pessoas aqui que eu sou muito fã e eu acredito muito que o potencial desse nosso podcast aqui de trazer essas histórias, compartilhar essas histórias, fazer com que as pessoas aprendam com isso também. E quem sabe, né, tragam um olhar no seu dia a dia de como é que eu posso... pra gente entender, né? Exato, irmão. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão já nessa pauta há muito tempo. Tá melhorando? Vocês sentem uma melhora? A galera tá mais conscientizada? Na parte governamental, Egas, a galera tá olhando com mais carinho para isso? A gente vai viver uma melhora? A gente viu que a SEDAI foi privatizada, parece que vai entrar um dinheiro aqui, porque tem despoluição. A gente sempre escuta falar de despoluição. Desde que vai despoluir. Depois a gente pode até trazer um técnico específico em despoluição para saber como que é o trâmite todo para despoluir o rio. Porque tem gente que não consegue despoluir a piscina de casa, cara. Como é que deve ser despoluir o rio, né? Então, como é que tá isso? É interessante, né? A gente passa por um momento de esperança, né? A SEDAI teve essa grande concessão, né, que foi feita agora, com grandes investimentos previstos, né, na questão de saneamento. Então a gente espera, né, até em relação à Baía de Guanabara, as Lagoas da Barra... Está, né, previsto isso, né, Isso está previsto, né, tem uma agenda, aí, né, um cronograma de investimentos a serem feitos. E é uma coisa que traz esperança para a gente. Também precisa de um monitoramento, uma fiscalização para que isso aconteça, né? O Rio é essa cidade de grandes contrastes, né? A gente vê a natureza mais linda, né, do planeta se manifestando aqui, com problemas como línguas negras na praia, coisas que chocam a gente. Beleza e o caos, né? Exato. Na época que eu estava como secretário, eu recebi um cineasta e ele chegou lá e falou, queria te mostrar um piloto de um filme que eu estou fazendo. Eu falei, pois não. Aí ele começou a colocar lá o negócio para passar
E aí, primeiro via imagens lindas de drone na praia, uma coisa maravilhosa, uma musiquinha no fundo, Camila Pitanga narrando, uma coisa maravilhosa. Eu fiquei animado, pô, que legal esse filme. Logo depois ele cortava para um lixão e para esgoto caindo no mar e tudo real, sujo e pô, aquelas garrafas PET na praia, aquilo tudo um terror danado. E fechava com o título do filme, Lixo de Janeiro. Aí, quando eu vi aquilo a primeira vez, eu fiquei puto com o cara, né? Eu falei, porra, tu tá vendo aqui, eu sou o cara que representa a natureza. Você quer fazer um filme chamado Lixo de Janeiro? Nem de jeito nenhum que eu vou te ajudar. Não, mas deixa eu te explicar e tudo. Ele foi me explicando, cara, aquilo me deu um mal-estar, né? Porque é uma realidade que a gente precisa mostrar e precisa chocar as pessoas para elas se mobilizarem também. Sim. Porque não depende só do governo, né, Egas? Né? Tipo... Não, é de todo mundo, né? A Constituição diz, né? O meio ambiente impõe ao poder público e toda a coletividade. Sim. Toda a coletividade, o dever de protegê-lo para as futuras gerações. Sim. Não é para agora, não. Para as futuras gerações. É o único artigo na Constituição que garante um dever para as futuras gerações. Para as futuras gerações no coletivo. Então é uma responsabilidade muito grande de todos. Sim. E aí eu fiquei muito envolvido com essa questão do lixo, né? E do saneamento, do esgoto, da poluição. Isso me conectou muito também com o Simão, com essas causas, né, que ele defende. Que faz total diferença, né, Simão? Um lixo bem recolhido, a gente fez até aquele mutirão na praia. Mesmo com a nossa Colurbe aqui, que é referência, não dá vazão. Não tem como, não dá, é inviável. Eu participei de uma pesquisa aqui no Rio de Janeiro, com a Gigi, um abraço para a Gigi, que para mim foi muito chocante, assim, porque na pesquisa, eu fui convidado para participar da pesquisa, porque eles identificaram, entrevistando os cariocas, que a poluição ela era o principal impeditivo para o carioca não ir para a praia. Mais do que a segurança pública, que todos conhecem, que é um tema, de repente, aqui no Rio de Janeiro, que é de bastante destaque, né? Então, isso me chamou, me chocou, na verdade, né? Porque, em tese, todo mundo acha, pô, eu deixo de ir para a praia por causa da segurança, muitas vezes. Mas não, aqui o carioca hoje deixa de ir para a praia por conta da poluição. Então, aqui, desde que eu cheguei, por isso que eu chamo, né? Digo que o Rio de Janeiro me chamou para cá. Desde que eu cheguei, eu vejo quanto que a missão aqui é imensa. Por outro lado também, né, eu, como tu perguntou pro Egas, eu sou muito esperançoso também, eu tô na mesma vertente, assim, claro que tá indo no caminho certo. Nossa, até... tem uma vibe aí rolando. Tá vendo só? Já botou uma vibe, viu, caminho? Pra botar ali pra gente, pera aí, não sabemos tanto, temos muito trabalho pela frente, né? Mas vai falar que tá tudo certo. Não tá tão certo assim, né? Não, mas é porque a missão é muito grande aqui, de fato, né? A gente tem 7 milhões de pessoas aqui vivendo na cidade. Mas eu tenho essa esperança também. Eu acredito que a gente está numa força de união. É claro que o Rio EcoCast que a gente deve abordar vários pontos negativos. Vai ser alguns projetos aqui também, acredito, né, Egas? O Egas tem um olhar mais clínico ali, né? Os convidados trazendo demanda, essas coisas a gente vai estar de olho, né? Essa é a ideia, a gente ser bem propositivo aqui, né? Eu acho que essa é a pegada. Né? Então, eu acredito muito que a gente está numa nova fase do Rio de Janeiro, assim. Eu acho que essa transição, tanto da SEDAI quanto dos movimentos que estão aqui cada vez mais fortes, assim, eu vejo uma nova fase, assim, e é nosso papel aqui espalhar cada vez mais essa mensagem. Né? É curioso falar da praia, né? Falar do lixo, e que você falou que depois da segurança é o outro assunto, outro tema que a galera não vai. Pô, com a pandemia, com o lockdown, quando a gente foi na praia, né? A gente viu a praia, cara, tinha até peixe, é uma coisa impressionante. A praia ficou cristalina a água, né, cara? Recebi muita imagem, cara. Como muita pode, imagem né, cara? Da Baía de Guanabara cheia, tartaruga, arraia. Como pode isso, incrível, né, Simão? Uma coisa... É porque é muita gente, né, cara? O que o Egas falou, tem que ter a coletividade. Não adianta só órgão público injetar o dinheiro se não conscientizar, né? Até questão da educação ambiental, né? Que a gente fala muito também, que eu acho que é assim, um pilar fundamental nisso tudo, e da gente trabalhar muito com as novas gerações. Todo mundo já reconhece, né, que essas novas gerações já têm uma consciência muito mais avançada, né, para esse tema. Concordo. E trabalhando isso com esse pessoal, eu acho que a gente tem um futuro aí pela frente muito melhor, né? Concordo. Tem uma geração que a gente... É difícil a gente chegar e conversar e os mais mudar. Velhos, nada contra os mais velhos, mas eles não tiveram essa cultura, né? Hoje a gente vê até as lojas, né, Egas, faz umas roupas com os tecidos ecologicamente sustentáveis. A gente acha que é uma coisa só cult,
Mas por trás disso deve ser uma cadeia produtiva que alivia, né, ali uma natureza para fazer. Eu tô falando aqui de leigo, mas deve ser isso, né? Um lance meio assim, né? Então, inclusive, eu fui convidado agora, tem um movimento chamado Fashion Revolution. Essas coisas eu gosto muito, acho muito legal. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, foi a base, a referência, o Rio de Janeiro também nesse sentido. A gente vai trazer aqui? Vamos convidar. Vamos ver se traz os looks pra gente ver todo mundo com roupa, né? Até o próprio Oscar, né? Da Oscar. O Oscar é a maior referência. Aí já vamos botar aí, o Oscar já é um dos convidados. Incrível trazer pra cá. Já faz aí o corte pra gente enviar pra ele. Vamos trazer aqui, ó, Oscar, se você tiver. Ou você ou manda um representante à sua altura aqui. Oscar, eu inclusive tô devendo um presente pra ele, porque na época do abraço, que nós fizemos um abraço lá na Barra, ele me deu o livro dele, né, do Rio de Janeiro, autografado, e eu fiquei incrível, com essa dívida. Eu acho que ele é incrível, né? Não, ele é incrível, uma referência. Largou na frente nesse quesito, né? Muito, muito. Até hoje, junto com a Nina, né, que tá lá do Instituto E, Nina Almeida, que é o Duda Tedesco também, que é o Duda Tedesco, outra referência, agora junto, né, eles assumiram aí a CBS, junto com a galera do surf aí, né? Sim, tudo voltado para esse lance mais sustentável em moda, essas coisas O Duda também. foi responsável pela primeira certificação da bandeira azul da Prainha. A bandeira azul, o que, Egas, quando recebe? Uma certificação internacional, ela segue 34 critérios. Lá na Europa, ela é muito difundida, né? Tem países com 50 praias com bandeira azul. Entendi, cara. E no Brasil, muito pouco, né? E aí o Duda foi o pioneiro, né? Trouxe isso aqui para a Prainha. E o Rio de Janeiro perdeu a bandeira azul durante um tempo. E aí, na gestão do Marcelo Queiroz, a gente conseguiu trazer de volta a bandeira azul para a Prainha. Na minha gestão, a gente conseguiu a Praia da Reserva. Ah, que incrível, cara. Isso vai na educação ambiental que você falou. Tu dá a bandeira, a galera tem que manter aquela... É tipo o filme do Capitão América. Ó, a bandeira tá ali... E um dos critérios são atividades de educação ambiental. Entendi. Não é só ter uma praia maravilhosa, qualidade da areia, mas também ter esse envolvimento. Sim, bom reforçar essa posição do Duda muito legal. Mais uma coisa que a gente sabe aqui no podcast, né? Legal saber. Você vai numa praia ver aquela bandeira azul, por trás tem toda uma luta, um background gigante. No estado do Rio são 3 praias. É a Prainha, que o Marcelo Queiroz trouxe, Reserva, que eu trouxe na minha gestão, e a Praia do Peroca, onde eu passei a minha infância toda, lá em Cabo Frio. Sim, então, Cabo Frio tem as praias maravilhosas. Eu me sinto muito conectado com essa certificação. E tu vê a importância, né? Vale um destaque aqui para a SAP, que é a Associação de Surf da Prainha. Sim. Eu acho que essa bandeira azul da Prainha, inclusive, eu acho que esse é um case aqui do conceito. Simão conhece tudo das praias, né? Sim. Já vai já tem a associação dos caras lá, já junta, os surfistas são fundamentais, irmão, né, cara? E eles ali na Prainha, irmão, a história ali, são né? Os guardiões, né? Guardiões. É uma história, às vezes eu acho que nem eles têm dimensão da referência que eles são, não só para o Brasil, mas para o mundo em formato de preservação. E a bandeira azul, cara, foi um elemento nesse combate, né? À especulação, ao uso, muitas vezes, ali desnecessário de um espaço, né? Se não fosse eles, imagina o que teria sido a Prainha hoje. A gente olhar, em vez de ver aquele cenário de natureza, a gente estaria vendo um monte de resort ali, um monte de... Porra, imagina, né? É uma relação muito próxima, né, do surf com essa proteção ambiental em várias partes do mundo, né? Sim. Quando vai em busca da bandeira azul, Egas, resumindo bem aqui pra gente, quais são os pilares? Você fala com os surfistas ali da área, você entra com um projeto junto. Como é que é para você transformar uma praia em bandeira azul hoje? Por exemplo, se você fosse mirar lá vamos botar uma praia aqui, Praia da Barra. Brumaria, por exemplo, que eu gostaria de ter tentado, né? Eu iniciei, né? É um organismo internacional que cuida disso. Aqui no Brasil é um instituto de Balneário Camboriú. Sim. Na época eu enviei dois servidores da Secretaria de Meio Ambiente para um workshop lá em Balneário, para conseguirem entender, né, todos os critérios. Sim. E não é só você chegar, né, na época lá da inscrição e falar, eu quero essa praia. Sim. Você tem que ter teste de qualidade da água, teste de qualidade da areia, acessibilidade, né, educação ambiental. Tudo isso integrado com a comunidade local, né, que no caso da Prainha tem muito a ver com os surfistas, né, com a gestão daquela unidade de conservação ali. Sim. E aí a gente conseguiu trazer de volta a bandeira azul e renovar no ano seguinte, né? Depois, na Praia da Reserva e Grumari, eu acho que também é uma praia que a gente tinha que tentar avançar nesse sentido. E é engraçado como uma coisa puxa a outra, né, Simão? Porque, por exemplo, você tem os surfistas ajudando, aí tem o comércio ali que vai render. A gente falou aqui e a galera vendo a qualidade, essa praia com a bandeira azul já faz o lance da moda pro cara
Até o ambulante pode vender um tipo de produto diferente lá, ecologicamente sustentável. O cara do quiosque. Você gera uma cadeia produtiva em cima por trás daquilo, ali. sem mexer em nada, só somando. Aquilo, Impressionante. você vai numa praia daquela, parece que você tá no meio do Havaí, Exatamente, um lugar totalmente cara, diferente. exatamente, é incrível. É uma joia, assim, da cidade. Prainha e Grumari. Eu acho essas duas... Total. É incrível, né, cara? E tem turista que vem hoje em procura disso, cara. Tem turista que vai na praia, porra, tá visitando o Rio, eu vou lá, que já conhece o programa, principalmente Portugal, que é o país... Sim. A gente tem uma base da nossa organização lá, é o país que o Egas falou ali, que tem 50 bandeiras espalhadas, que tem essa cultura da bandeira azul. Tu vê que já tem um público ali, um turista que vai viajar, vem para o Rio de Janeiro, ele já vai lá e pesquisa, pô, qual é a praia que tem bandeira azul? Eu vou lá visitar aquela praia, eu vou lá curtir aquela praia, porque eu sei que eu vou estar minimamente ali com a qualidade da água garantida, né? Porque muitas vezes a gente faz aqui a análise de balneabilidade no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, a gente está analisando coliformes fecais, a gente não está analisando se tem bisfenol, se tem componente químico, né? Então, muitas vezes está ali, porra, a praia tá... A gente achando que a praia tá própria para banho, o cara vai ali dar um mergulho, volta para casa, tá cheio de coceira, cheio de alergia, não sabe nem do que é. Né? Mas por isso que é importante essas certificações para dar garantia para o usuário da praia também, entendeu? Então, eu acho que tem essa pegada. E no caso, Simão, o que é o pior, assim, para falar para a galera que tá começando, a gente, vamos no Beabá, o que é o pior da praia? A galera que tá escutando, que se tiver algum hábito que é mais comum, não faça isso, que você vai impedir a nossa bandeira azul se a gente quiser. O que é o que mais... O que cigarro, é pior ali? Meu irmão, sem dúvida. Hoje cigarro é muito ruim ali. Muito ruim, é muito ruim. E todo mundo faz ali, meteu ali na areia, parece que... É impressionante. Porque a gente foi criado, eu não sei se você sabe, não chamando a gente de velho, nós aqui que temos nossos 20 anos, mas os cinzeiros antigamente, eles tinham areia, você lembra disso? Criou essa cultura, né, cara, da areia. Meu pai afundava nas areias dentro de casa. Tipo, no cinzeirinho tinha aquele cinzeiro nos lugares, né, naquela areiazinha, até de praia, de repente, acho que colocavam, não sei de onde. Ali naquela guimba de cigarro tem tudo que é contaminante. Exato. Né? Esse é o ponto ali adicional. Claro que assim, né? A gente sabe que existe uma questão muito grande com plástico, principalmente o plástico que a gente fala de uso único, que são os descartáveis, copinho, canudinho, né? Todos esses plásticos. Que demora para a natureza absorver pra isso, caramba. E na verdade o grande impacto dele é que se ele está no mar, ele serve de alimento para a maioria das espécies marinhas e até das aves, né? Então, esse é o ponto. Não né? serve de alimento, né? Ele se transverte. Exato. Né? A espécie acha que vai se alimentar e muita gente fala, pô, mas como é que a tartaruga morre porque que comeu um plástico, né, e tal. Pô, não só pela parte química, quando a tartaruga come o plástico, ele não faz a digestão, então ela não consegue se alimentar. Ela, na verdade, ela morre de fome. É triste, né? A galera dá uma debochada, mas não entende o que é. Lembra quando teve o lance do canudo? O canudo virou até um meme, nego brincando. E hoje as pessoas entendem, não pode mais o canudo de plástico, né? Não pode, tá proibido, existe a lei e tal, mas é isso. A gente precisa estar fiscalizando também como consumidor, a galera que está ouvindo está consumindo, ela precisa estar atenta a isso aí, né? Tipo, pô, não é proibido, não pode. Se vê um comércio ali que está oferecendo, tem que dar o toque ali para a galera, né, evitar. Mas para mim ainda é a química que a guimba de cigarro traz, ela é muito contaminante, né? Então, eu vejo ainda a guimba ali para a questão da areia. Tem muito, né, Simão? Fiz aquele... Eu fui lá né? A gente fez aquele mutirão. Caraca, é muito, é infinito. É infinito. Que tanto de fumante é esse, gente? Então, e aí aquilo se mistura com a areia e tal. O processo ainda de desfragmentação do copinho, do canudo, ele leva um tempo. A guimba não, já é imediato ali. A química está ali já num processo mais imediato né, com areia, com tudo. Então, é de fato essa é assim... pior. Se a gente for botar em um ponto A, eu particularmente acredito que quando a gente faz uma análise dos dados, a gente já coletou mais de 500 mil resíduos das praias. Então, quando a gente faz uma análise... Vocês têm um background muito bom, né? Para poder... Isso, de dados, assim, né? E eu gosto muito dessa parte analítica. Isso é bem legal, cara. Se coleta muito dados, pô, e aí tu precisa analisar esse dado. O que esse dado quer dizer para nós, né? Então... Porque a galera tem uma mania de achar que as ONGs ou que a galera que se reúne faz tudo. Hoje em dia, informatizar teus dados é importantíssimo, né? Você pega ali na Secretaria de Meio Ambiente, você chama, dá os dados aqui. E a partir disso, você identifica também a fonte do problema, né? Então, em alguns mutirões de limpeza, né, a gente identificou uma presença muito grande de
plástico descartável de comida, de quentinha. Então a gente ia identificar quem que tá vendendo quentinha aqui nessa praia, né? E vai mapeando isso e tenta mudar esses hábitos das pessoas. Sim. E cada praia tem um tipo, né, de consumo, de descarte e de resíduos, cara, ali diferente, né? É complexo. É por isso que a gente tem que ter esse podcast, né? Porque é legal quando você vai desmembrar. É uma aula, né, cara? É bem legal, né? E aí você tem os dados, né, Simão? Você consegue ter bastante dado com coleta, com tudo, né? Isso, porra, na verdade, assim, a gente essa questão dos dados, assim, a gente sempre procurou, hoje a nível mundial, criar uma padronização. Muito legal. Porque são muitos movimentos que coletam resíduo, coletam dados, né? Mas esses dados muitas vezes não se conversam. Então, nos últimos 3 anos eu tenho me dedicado à parte analítica dos dados, que é tu pegar o que é aquele dado... Pô, aqui na Praia da Barra nós coletamos numa ação 111 mil resíduos. Sim. 111 mil resíduos. Sim. O que esses resíduos querem dizer para nós? Como o Bernardo falou. Sim. Eu posso... Impressionante, olha cara. como é interessante, pô. Existe um market share do lixo, pô. Sim. Market share, o que é? Porra, se eu vou estar numa praia, eu vou catar um monte de garrafa da Boêmia... Porra, eu vou saber qual é o público consumidor. A Boêmia não faz um estudo de público? Entendi. Quem que consome claro, Boêmia, né? Então, óbvio. Como é que eu vou educar aquele público que está descartando? Aí você chama para uma conversa a própria Boêmia. Chama Boêmia. Eu posso pensar numa conversa, porra, é um público acima de 40 que consome Boêmia. Então, como é que vai ser a comunicação que eu vou fazer para esse público, né? Se for uma outra marca, eu vou poder identificar a partir disso, entendeu? Sim. Então, como o Bernardo falou, por exemplo, teve praias que a gente coletou mais de 300 embalagens de camisinha. Numa praia, numa única praia. Porra, isso é impressionante. Entendeu? Agora lá no sul... Que praia é essa aí? É, afrodisíaca. Surreal, meu irmão. Como é que pode a situação? Pô, é bom por lado que a galera tá se prevenindo. Mas é ruim por outro. Pô, né, com todo respeito aos ouvintes aí, né? Mas, pô, pelo amor de Deus, né? Só não foda com o meio ambiente, pelo amor de Deus, né? Vamos cuidar e vamos tratar ele com carinho, com cuidado. Eu acho porque deve ser muito difícil decompor aquilo, né? Camisinha ali, um latex ali que deve ser pro sem dúvida. Ambiente. E junto com a embalagem, né, cara? A galera joga ainda aquele saquinho ali, então isso fica também um alerta aí para as marcas de camisinha aí poder criar uma campanha educacional, pô. Não só usar, né? Óbvio que é fundamental, tem que usar, tem que tá ali, né, se preservando a saúde, né, sua própria saúde, mas preservar a saúde do planeta, do meio ambiente, pô, faz o descarte correto ali. Inclusive, eu acho que isso fica aí, talvez até uma busca que a gente pode fazer, como é que essas marcas, né, possam estar criando campanhas educacionais. Listar, igual o Egas falou, essas marcas para a gente poder trazer os representantes, né, para bater um papo, ver o que faz, que deve ter marcas de referências também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que a partir do momento que tu consegue entender o problema, tu consegue, porra, com muito mais facilidade pensar na solução. Óbvio, concordo. Existe essa linha, né, a gente com o tempo de trabalho de projeto, até tem uma técnica, né? Tem um teorema de Chikawa, que ele chama de espinha de peixe. Então, quando a gente fala, o problema é o quê? A poluição. Certo? Existe a causa e existe a consequência. Sim. Muitas vezes a gente nem sabe, a gente está falando de poluição, mas qual é a consequência desse problema? Qual é a causa desse problema? Combate às vezes só a consequência, geralmente. Combate né? a consequência, exato, entendeu? Então, quando tu começa a entender as vertentes que causam aquele problema, então por isso que é muito importante tu mergulhar no problema. Então, quando a gente mergulha no lixo, mergulha na limpeza, a gente está mergulhando no problema, a gente está querendo entender esse problema a partir dos dados que a gente está coletando. E aí eu vou conseguir perceber essas causas de múltiplas formas, de maneira sistêmica. E aí a gente vai, né, conectando as soluções para cada uma das causas que a gente tem. Sim, eu tenho um amigo meu que trabalha com o Laí Ribeiro, eu gosto muito dele, e na parte de alimentação, ele fala exatamente o seguinte, ele fala que muita gente, o nutricionista vira para você, Agas, e fala assim, ó, você é o que você come. Falou que isso não existe mais, não. Você é o que a sua comida comeu, cara. Entende? Porque ele pega, por exemplo, um salmão, aí bota em cativeiro, dá só uma ração horrorosa pro salmão. Aí fala, come salmão que vai ter ômega 3. Não, esse salmão não foi nem alto mar, porque o salmão, para ter o ômega 3, ele tem que ir pro alto mar e comer crustáceo pra ficar laranja. Ele dá um corante pra ele. E uma porrada de antibiótico. E uma porrada de antibiótico. Aí você fica assim, não, porque meu colesterol tá bom, como salmão todo dia, não. Esse teu salmão não comeu ômega 3. A vaca que você tá comendo, a carne, ela não se alimentou num pasto bom, ela comeu coisas ruins. Então, assim,
A natureza é exatamente isso. A consequência está aqui. Não, e aí esse plástico que o Simão estava falando acaba voltando para a nossa dieta. Exatamente. Teve agora um estudo recente que acabou de identificar microplástico no pulmão humano. Porque fica o tempo todo, Não, já está na cadeia, já esquece. Na cadeia, já estamos se alimentando aquilo amarradão. Aquilo que foi decompôs ali, o bicho comeu e você tá achando que aquele teu tomate que foi plantado foi no solo. Essa daí é por conta das partículas que já estão no ar. Por isso que está identificando no pulmão, entendeu? Foi feito estudo no Japão de sal marinho, né? O plástico no sal marinho. Sim, então esse do pulmão é porque já tem estudo que imagina, cara, na praia. Na praia a gente vai perceber, vocês percebem lá, o processo de desfragmentação do plástico ele é muito acelerado. Por quê? Porque ele tem o vento, ele tem a maresia e ele tem o sol. Sim. E aí tu pega, tem plástico, cara, que tu toca, ele se desfaz. Só que esse processo... seco, aquele plástico seco, cara, vira uma areia. Mas ele não está ele não tá se decompondo, ele está se desfragmentando. E essa desfragmentação forma partículas que vão para o ar. Sim. Ou seja, aí a gente acaba respirando e a gente está... Então, tu vê, isso é tudo consequência que a gente não analisa que... Saúde pública, né? Poluição e saúde pública. Então, quando a gente fala, né, o nosso trabalho de limpeza em praia e tal, a gente está falando de saúde pública, meu amigo. Exatamente. A gente está falando diretamente de saúde pública. As pessoas ficam menos doentes, sobrecarrega menos o sistema de saúde. É um ciclo. É interessante a gente ver isso. E pegando esse gancho, achei que a gente vai bater na coleta, né? A coleta seletiva. Exato, como é que tá esse lance de coleta aqui no Rio? Eu estou muito envolvido, né, com esse movimento que é chamado Lixo Zero. Sim. É um movimento, projeto que você leva para frente. É um movimento internacional, né? Tem o Zero Waste International Alliance. E aqui no Brasil tem o Instituto Lixo Zero, que cuida, né, dessa causa. E aí no Rio de Janeiro eu meio que encampei, né, esse movimento, e aonde eu vou eu tento levar, né, esses conceitos. Né? O Simão sempre brinca comigo, pô, você é um hacker, onde você entra você coloca lá o lixo zero, começa a perturbar todo mundo. A Câmara fez os projetos ambientais. Na Câmara, né? Botou na Câmara de Vereadores, ele vai se mexendo, hacker, né? Ele vai botando o Rio Eco, ele vai levando para dentro do sistema. Que a Câmara ia ser uma das pioneiras nisso, entendeu? Tem tanto lugar. Eu conversei com o presidente Caiado, né? Que sensibilizou com o tema, sensibilizou e mandou tocar adiante. E a Câmara, o Palácio Pedro Ernesto, que vai completar 100 anos, vai ser o prédio mais moderno do Brasil, né? O prédio público mais moderno do Brasil em gestão de resíduos. É o primeiro prédio público no Brasil com a certificação Lixo Zero. Cara, e a gestão de resíduo é aquele feijãozinho com arroz, vulgarmente falando, né? É botar o plástico no plástico, fazer 3 lixeirinhas, já começa por ali pro cara que tá em casa fazer aquilo ali, mais ou menos. A separação correta dos resíduos e o encaminhamento disso, né? Desviando o que antes iria pro aterro, né? Sim, isso faz total diferença, né? Total diferença, né? Na casa das pessoas, geralmente 50% dos resíduos são resíduos orgânicos. Sim, que é comida, é resto de Quando você mistura isso com os recicláveis, você gerou o lixo, porque aquilo ali já não tem valor econômico, você não consegue mais separar. Entendi. Então, uma grande dica, né, que existe é você só separar o orgânico. Se você separar o orgânico, o resto já está separado. O resto é papel, é garrafa, é latinha, isso tudo você consegue mandar para uma cooperativa e eles mesmos podem separar. Claro que o ideal é você, né, já entregar tudo certinho. Os próprios condomínios, né? As próprias associações ali de moradores. Então já tem alguns movimentos, né? Existe o ciclo orgânico, existe o casca, que eles fazem a coleta do orgânico na sua casa, né? Em baldinhos. E aí o resto você consegue encaminhar para a cooperativa, né? Sim, a gente vai trazer visibilidade, né, Simão, para essa galera, né? Vocês que tem, vamos trazer todo mundo aqui, porque a gente vai difundir na própria rede dessas pessoas. Eles mesmos vão mostrar que o Rio EcoCast está acontecendo e a gente, esse é o objetivo. Acho que aí a gente vai conseguir fazer a diferença, né? Não só ficar no papo, trazer essa galera aqui, né? Para você ter uma ideia, né? Eu comecei isso criando um fórum Lixo Zero Rio de Janeiro. Vamos falar sobre lixo zero. E aí trouxe os especialistas, né, do Brasil, trouxe o Buligon, que é o secretário lá de Santa Catarina, né, o Luciano Buligon, que é muito envolvido com esse tema. Fiz esse primeiro fórum com o apoio da Câmara Municipal. Começamos a desenvolver esse tema, eu não sabia o que ia acontecer, até que ponto a gente ia chegar. E a partir disso, né, os vereadores se engajaram também no movimento. Porque quando tem um assunto, eles entendem, né? Quando a gente entende que é complexo, né? E muito mais importante, né, do que fazer uma lei sobre isso, é dar o exemplo primeiro. Então a Câmara se antecipou, né, deu o exemplo no seu próprio prédio para depois poder avançar com a legislação. Né? Isso é bem legal. E a partir disso o governo do estado já se manifestou também, né, nesse sentido. Tem um programa enorme agora nas escolas estaduais,
né, sobre lixo zero também. Eu fui agora na Embaixada da Itália falar sobre o tema, né, sobre os cases do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo que o Egas é viajado, mulher, entendeu? Ele tá em sintonia com todas as práticas internacionais. Isso é legal pra gente ter fundamental. Eu acho que a gente tá fazendo aqui uma canja muito boa, né, de conhecimento. Eu queria só falar de um caso, de um italiano que eu conheci lá na Embaixada da Itália, que se chama Rossano Ercolini. Esse cara é um professor de escola primária, de ensino primário na Itália, numa cidadezinha chamada Capanori, uma cidadezinha de 20 mil habitantes. Sim. E na Itália o professor acompanha, né, o aluno ao longo dos anos, ele não fica numa turma e vai trocando. É o mesmo então gera uma conexão ainda maior. Sim. E na cidadezinha dele, né, há 20 anos atrás, iria se instalar uma usina de incineração. Sim. Todo o lixo seria incinerado, que tinha um grande problema na cidade, no aterro da cidade. Sim, os aterros são problemáticos, Problemáticos demais, né? Na Europa, né, um grande problema. Em muitos lugares incineram o lixo, né, na Europa. E aquele professor ficou revoltado. Como é que as minhas crianças aqui na cidade vão respirar essa poluição toda? A gente vai queimar todo o lixo, isso tudo vai para o ar? A gente tem que ser contra. Ele começou um movimento com as crianças, né, na escola. Temos que ser contra, não pode vir. E começou a tentar mobilizar a classe política contra a usina. E não deu em nada, não conseguiu impedir o movimento e a usina foi lá. Tudo continuou para a usina se instalar. Quando a usina estava prestes a se instalar, ele teve uma ideia. Ele juntou as crianças todas e falou, então o movimento agora é diferente. Se eles querem queimar o lixo, não vamos mais dar lixo para eles. Inteligente, foi como o Simão falou. O lixo é nosso. Foi na causa, o lixo é nosso. Não foi na consequência. O resíduo é meu. Se eu não colocar na rua, eu não tenho que levar. Então ninguém mais vai botar nada na rua. Vamos destinar... Quebrou a usina. Quebrou a usina, inviabilizou a usina. E ele criou na Europa um movimento lixo zero. Entendi. Ele ganhou um prêmio Goldman, que é o Oscar, é o prêmio Nobel do Meio Ambiente. Foi recebido pelo Barack Obama. Incrível. Ele é o presidente da Zero Waste Europe, Zero Waste Italy. E eu encontrei esse cara já era uma referência nos meus estudos. Eu encontrei ele na Embaixada da Itália. Assisti a apresentação dele, ele assistiu a minha, a gente se tornou amigo, conversamos. E eu estou indo para a Itália conhecer a escolinha dele, dar uma palestra lá. Pô, sensacional. Hackeando o sistema. Porque eu acho que o que vai ser legal aqui, pelo que eu estou percebendo, é que a galera que pode ter um tipo de preconceito com o meio ambiente, no sentido de ver o Simão, o Simão é a linha de frente. Acha só, Simão, que você vai ser aquele cara que vai comandar a rapaziada, vamos recolher o lixo. Aí acha que o cara do meio ambiente vai ser o cara burocrático. E aqui a gente tá mostrando, não, o cara que tá na linha de frente de todos os dados, sabe todas as causas, o cara que tá por trás, tá antenado com tudo que ele tem de tecnologia, de novas soluções para resolver o problema, e tá mostrando que o meio ambiente está caminhando para uma coisa muito... muito de alto nível, né? A gente percebe que quem tem aquela cabeça de que meio ambiente, é uma coisinha ali do cara da praia, o local, não. Hoje em dia, cara, o que você falou, a gente vai trazer o cara da Ocean com moda fashion, a gente vai abrir um horizonte aqui muito legal, né? Especialmente na causa ambiental, as soluções são muito integradas. Sim. É diferente de uma solução na área da saúde, que depende exclusivamente do poder público. Exato. Colocar recursos lá, fazer concurso, contratar médico, Exato. colocar um medicamento e Exato. resolver determinado problema. Exato. No meio ambiente, é muito integrado entre o poder público e a sociedade civil e entre gerações. Então, desde a criancinha até o mais idoso, todo mundo tem algum impacto ali que está gerando, tem uma capacidade de gerar, né, também esse conhecimento, engajamento também à sua volta. Então é um tema, né, muito interessante por isso. Muito. Né? Eu tô aqui, cara, acho que a gente coletividade, vai ter bons meio ambiente é coletividade. Né? E o Bernardo, ele tem uma coisa, eu brinco com ele, né, porque inclusive para nós que viemos dessa base raiz dos movimentos, a gente sempre tinha, né? Particularmente eu falo que o Bernardo, o Marcelo também ajudou a quebrar um pouco isso, porque existe essa barreira, né? Quem está no movimento olha para a pessoa que está lá na gestão pública, o cara burocrático, cara, difícil, e pelo contrário, na verdade, a gente tem que aproximar, entendeu? Então, não pode negligenciar. E foi incrível eu ter quebrado esse preconceito aqui no Rio de Janeiro, né? Que em tese a gente sabe toda a questão
gestão tem histórica de gestão pública. Então, por isso que eu brinco com o Bernardo e falo, cara, tu é um hacker do sistema porque tu leva o nosso conceito raiz numa esfera pública. E isso é fundamental, meu amigo. Sim. Porque não adianta eu querer mudar a situação só indo lá, sim, eu estou mudando, mas é sistêmico, né? Sim. Eu preciso que isso se amplifique. Por isso o conceito, né, Zero Waste, lixo zero, porque bota as pessoas na sua autorresponsabilidade sobre aquele impacto. E, cara, nós estamos falando de um assunto aqui, é muito importante colocar, porque a gente está falando de Itália, de tudo, mas, pô, isso aqui é um assunto que está, meu irmão, na favela, está na nossa casa, tá no nosso dia a dia. Sim. E eu trabalho muito aqui com as comunidades no Rio de Janeiro, sim. Rocinha, Vidigal, Cantagalo. Sim. Pô, tu vê o quanto que a ferramenta, né, que a gente sim. tem aqui na mão, aqui, a partir de conceitos como lixo zero, a partir do conceito de cuidado com a praia, e esse envolvimento de gestão pública para essas comunidades, meu irmão, é fundamental. E a gente estava falando de histórias aqui de movimento ciclo orgânico, casca e tal. Porra, a Rocinha tem um horta na favela lá do Flávio que faz um trabalho incrível, aqui, entendeu? Temos que trazer aqui. Então, tu vê como isso não escolhe, né? O meio ambiente ele não escolhe classe, né? Ele não tem essa. Tá todo mundo, é a pura coletividade que é o que a gente está falando, né? Exatamente. Eu acho que o nosso podcast ele vai entrar muito nisso, de trazer essa educação, de trazer acerca o tema. Não tem nenhum. Eu estava até conversando aqui com a galera aqui do estúdio, com todos os nossos amigos aqui. E não tem. Quando eu sugeri a ideia, falando, olha, tem muita gente para levar. Pode deixar que eu vou mandar uns convidados para vocês. Então é uma parada que é meio que... Tem sempre os trabalhos, né, Gas? Meio que parece que é uma coisa meio que vai acontecendo isoladamente. É o que você falou, é o professor lá do interiorzinho que depois que você dá visibilidade e cresce. Parece que é meio isso, né? Sempre um trabalhinho muito ali do local que você vai expandindo. É uma praia que ganhou a bandeira, aí você vai levando para outras praias. É muito assim, né? Começa bem pequeno. Os movimentos que existem, né, são conhecidos, né? A gente conhece, né, sabe das dificuldades que eles enfrentam, das causas que eles defendem, né? Então, vou dar um exemplo assim, a Cris do SOS Lagoas. É uma heroína, ela sozinha ali divulga aquela causa dela, movimenta os condomínios e recupera a margem do canal. Faz acontecer. Então, quando eu fui secretário, né, eu busquei priorizar o que já existia. Sim. Eu não vou criar um movimento novo meu, eu vou ajudar o SOS Lagoas lá da Cris, vamos apoiar. E lá a gente fez um trabalho incrível nas margens do canal de Marapendi, tirando as árvores exóticas, colocando espécies nativas, e ela fazendo toda a educação ambiental nos condomínios ali daquele entorno. Então, acho que é valorizar quem já faz, né, alguma coisa nessa área, trazer aqui para falar, para as pessoas poderem ajudar também, entender. Que deve ter coisa, né, que a gente nem sabe que existe também, né? Porque o cara tá ali em loco, pequenininho, exato, com um olhar público ali você resolve, né? E quantas pessoas querem ajudar algum movimento desse tipo, mas não conhecem, não tem acesso. Não sabe nem para onde vai, né, Agas? Acho que o podcast vai entrar nisso também. O cara, essa pauta eu me identifico, eu não sabia que tinha isso aqui, eu tiro uma horinha da minha semana para ir lá ajudar. Exato, isso aqui e o que eu posso fazer, né? Eu, morador da Rocinha, eu, morador do Leblon, eu, morador de qualquer parte da cidade, da Baixada, qualquer parte aqui, o que eu posso, o que está ao meu alcance, que o Rio é qualquer... Por isso que a gente falou no começo, Rio vai ser bem legal, é a nossa casa aqui, né? Essa casa integrada aqui, que a gente pode mostrar diferentes exemplos aí. Tem muitos movimentos aqui no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é, cara, incrível nesse sentido, né? Salvemos São Conrado, um salve lá para Marcelão, Anderson, Eric. Todo mundo lá que faz um trabalho ali, trabalha também na comunidade. Pessoal de Ipanema ali, Stone House, tem muita coisa. O Rio Ecopetes, que são as meninas que reciclam as tampinhas plásticas. Né? Tem um papel de educação ambiental, de reciclagem, que ajuda os animais. É incrível. A gente vai trazer isso tudo aqui. São causas incríveis, né, que a gente vai trazer. Então, galera, vou agradecer a audiência de quem assistiu a gente. Temos muitos assuntos para falar. É o começo de tudo aqui. A gente está plantando literalmente a nossa semente num solo sem guimba de cigarro. Zero, meu irmão. Zero. Tudo ok. Dedé, eu vou quebrar o protocolo, Pode já falar. que a gente está encerrando. Não, podcast é você isso. Você que é nosso líder, né? Você que tem que dirigir. Eu só vou jogando a bola para um para o outro, porque é muito assunto para todo mundo. Eu tenho que pegar e distribuir. Sou tipo o Dunga ali na seleção. Joga aqui, joga ali. A gente gosta. Deixa vocês... O Simão, quando
termina um mutirão de limpeza de praia, ele reúne todo mundo, Sim, né? eu tava num dele, eu vi. Faz uma roda, né? Aquela corrente Sim. positiva, né? Todo mundo sentindo aquela vibração na natureza. Sim. E aí ele criou uma oração para a natureza. Uma Sim. coisa que eu nunca tinha visto, né? Ninguém fazer. Ele criou uma oração, né? Para esse movimento. Sim. E aí todo mundo se emociona muito sempre, né? Que isso acontece. E agora encerrando esse primeiro podcast, Com o Simão, eu acho que a gente podia encerrar com o Simão fazendo a nossa oração. Porra, vambora. Quer fazer, mano. Simão? Vambora, Vamos mas fazer? temos que conectar aqui, Tô brother. contigo, pô. Peraí. Exercíciozinho. Mãozinha esquerda na frente, mão esquerda na frente. Assim? Assim, Esquerda, isso, assim. esquerda. Dá um tapinha aqui com a direita em cima. Aí agora a gente espalha assim, ó. Puf. Assim, Aí ó. conecta, aí conecta. boa. Aí a transmissão de energia rola. E aí? Vamos lá, galera. Ó, eu vou falar e vocês repetem junto comigo. Vamos lá. Santa natureza cheia de graça. Santa natureza cheia de graça. Somos amigos unidos pela raça. Somos amigos unidos pela raça. Juntos levamos uma corrente. Juntos levamos uma corrente. Mudando o que está à nossa frente. Mudando o que está à nossa frente. Por um mundo melhor, Por um mundo melhor, tornaremos o rio Eco maior. tornaremos o rio Eco maior. E a rota erguida E a rota erguida será sempre seguida. será sempre seguida. É Rutei! É Rutei! Valeu! Boa, Simão. Valeu, Valeu. galera. Vamos bater uma salva de palmas aí, galera. Valeu, galera! É Muito Rutei, bacana. Santa Deixa eu só Natureza. finalizar agradecendo, porque é muito bacana a gente ter um podcast e a gente não pode... Eu vou até divulgar aqui, mas eles já divulgam a estrutura do estúdio aqui, Claro. né? Incrível, né? A Porra, estrutura aqui pra gente sensacional. falar, porque a gente sabe a dificuldade que é. Quero agradecer ao Alberto, cara sonhador, tira onda. Aqui tem Jorge Peligeiro, Sérgio Malandro. A gente tá aqui num casting de muita qualidade. Então a gente tem uma responsabilidade grande também. E acredito que a gente vai fincar nossa bandeira e marcar uma geração, porque tava carente disso. Eu tenho 2 experts nas suas áreas aqui. Temos um diferencial que é o nosso network aqui no Rio de Janeiro também, com o que a gente já construiu ao longo da vida. E vamos trazer muita gente voltada para esse tema. Quem estava aqui nessa semana foi a Xuxa. Xuxa esteve aqui e quem sabe a gente consegue chamar ela para ela falar que ela é totalmente ligada Ela nisso. tem um histórico incrível, Isso, meu irmão. entendeu? Incrível. Background de cuidado com os animais. Exatamente. Vai ser Então acho que a gente pode... maravilhoso. A gente tá botando nossa bandeira aqui e acho que vai dar muito certo. Valeu, galera. Valeu, Vamos Dedé. que Valeu, vamos. Simão. Vamos com tudo. Vamos com tudo. E, Valeu. ó, Acima. nosso próximo convidado, vamos intimar o Oscar. Vamos nele, então, no Oscar? É Por isso? favor, vamos mandar Vamos uma lá. mensagem pro Oscar aí, galera. Então Força, tá, foi tarefa. intimado, hein, Oscar? Valeu, Bora, galera. vai ser bom. Valeu. Tamo junto. Valeu, vamos botar uns lixos aí, galera.